Capítulo 570, Grande Reino Núcleo da Origem. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YungQC, Bru. Depois de devorar a essência do sangue e as almas dos dois soberanos, o poder de maldição da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados se tornou mais forte. Merda! O último soberano era um homem de meia idade usando uma armadura dourada, e tinha um olhar de consternação. Entre os três soberanos que deram início à perseguição, ele era o mais forte, estando no estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem, superando o líder de Templo Esqueleto e estando ombro a ombro com o líder dos Piratas do Trovão Azul. No entanto, neste momento, ele estava sendo corroído pelo poder da grande matriz dos cadáveres amaldiçoado, além de ter suportado o ataque de duas armas de nível terra. Mesmo não sofrendo o impacto direto, ele ainda sofreu algumas lesões. Vá! Zhao Feng agitou a bandeira negra, fazendo com que névoa cinzenta da grande matriz se transformasse em dragões serpentes esfumaçados que dispararam na direção do homem de meia idade usando uma armadura dourada. Picada espacial do demônio celestial. O líder de Templo Esqueleto estendeu a mão e um espinho ósseo que crescia por dezenas de metros de comprimento e envolto em chamas de luz crepuscular, entrelaçada com o poder da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, avançou. Depois de ter absorvido as essências de sangue e alma dos dois outros soberanos, o poder combinado dos dois ataques superou o ataque de antes. Prisão de correntes douradas do dragão. A expressão do homem de meia idade escureceu, então circulou ao máximo sua força de origem verdadeira, criando pesadas correntes douradas de ferro que envolveu o espaço envolto da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados e do navio, formando uma enorme prisão dourada. Em um instante, a área onde Zhao Feng e companhia estavam, foi selada pela prisão de correntes douradas do dragão. Crack! Crack! No momento seguinte, com uma vantagem esmagadora, o poder combinado de Zhao Feng e o líder de templo começou a quebrar as correntes douradas. Bam! Quando a prisão dourada se quebrou, o homem de meia idade de armadura dourada foi enviado voando uns 250 metros para trás, com sangue escorrendo no canto de sua boca. Prisão de correntes douradas do dragão, que profunda técnica secreta! Zhao Feng ficou ligeiramente movido. Como cultivador do estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem, o homem de meia idade tinha acesso a algumas puldarussas e incríveis técnicas secretas. Melhor de cair fora. O homem de meia idade, usando uma armadura dourada, perdeu a vontade de lutar, então fugiu na direção das 8 montanhas desoladas. Zhao Feng, todos os soberanos que matarmos ajudará em muito a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados. Se a grande matriz puder devorar uns 100 soberanos, ela sofrerá uma mudança avassaladora em seu poder. O líder de templo estava muito expectante e não muito disposto a deixar o homem de meia idade fugir. Nosso foco principal é escapar do alcance da área de domínio do arquipélago de Tianlu. A expressão de Zhao Feng foi calma, não ficando movido. Embora a sugestão do líder de Templo Esqueleto ser grandemente tentadora, a identidade de Zhao Feng já havia sido exposta, então quanto mais tempo eles permanecessem ali, mais perigoso seria para eles. Mesmo se suas forças aumentassem por algumas vezes, em frente a 3 grandes facções com a força de 2 estrelas, eles ainda seriam pequenos. Além disso, matar um soberano do estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem não era exatamente fácil. Tio. O homem de meia idade usando uma armadura dourada fugia com um olhar horrorizado. Se sua reação fosse mais lenta, ele provavelmente acabaria como os outros 2 soberanos. Ambos tinham armas de nível terra, e umas bem incomuns. Além de uma matriz cadavérica que possui uma terrível maldição que não poupa nem mesmo os soberanos.
Analisando cuidadosamente, o homem de meia-idade percebeu que, ele ser derrotado, não foi de nenhuma injustiça. Armas de nível terra eram extremamente raras, com apenas um pequeno número de soberanos tendo uma dessas completas. Além do mais, as armas de Zhao Feng e do líder de Templo Esqueletos não eram armas de nível terra comuns. Neste exato momento, no oceano sem fim, uma indescritível aura apareceu fazendo com que o yuan-ti dos céus e da terra dentro do raio de uns 5 quilômetros convergissem como um vórtice. Essa aura, era como se fosse com o mundo ilimitado, dominante e glorioso, desdenhando tudo no mundo. Parecia que uma parte do oceano sem fim não seria capaz de suportar a pressão de tal aura poderosa, já começando a mostrar sinais de colapso. Shua. Como se a luz do dia envolvesse a área, um raio de uns 100 quilômetros do mar enevoado de repente se tornou brilhante e claro. Esse poder. A figura do homem de meia-idade de armadura dourada estremeceu. Naquele momento, uma esmagadora aura em conjunto com um poderoso yuan-ti dos céus e da terra, surgiu. Chefe da família Jin. Uma voz profunda e antiga soou de longe, entre meio às nuvens, vinda de um velho de chapéu preto com um rosto cheio de vicissitudes. Lorde soberano glorioso. O homem de armadura dourada suspirou em alívio e então se curvou em respeito. O Lorde soberano glorioso era o mais forte especialista das 8 montanhas desoladas, alcançando o grande reino núcleo da origem. Olhando para todas as 8 montanhas desoladas, apenas o líder da aliança dos 10 grandes piratas poderia ser comparado a ele. Neste momento, o homem de meia-idade de armadura dourada ficou muito feliz, apontando-o então a direção até Zhao Feng. Irei imediatamente e capturarei aquele jovem. O velho de chapéu preto, o soberano glorioso, sorriu e então desapareceu. Shua. Um vulto disparou pelo mar enevoado, rasgando-o, viajando a uma velocidade 2 vezes maior que a do navegador dos céus Trovão Azul. Esses dois não poderão escapar do soberano glorioso. O homem de meia-idade de armadura dourada, murmurou confiantemente. Ao mesmo tempo, navio Trovão Azul, depois de viajar por uns 1000 quilômetros. Através do sentido espiritual, o líder de Templo Esqueleto sentiu traços de anormalidade no ar. Ao longe, o yuan-ti dos céus e da terra emitia flutuações incomuns, especialmente uma fraca sensação do poder dos céus e da terra. O que está acontecendo? Zhao Feng se virou e olhou. O sentido espiritual do líder do Templo Esqueleto ultrapassou a de um soberano comum. Miau, miau. Nesse momento, o pequeno gato ladrão saltou para o ombro de Zhao Feng e, com o som de Didi, lançou suas velhas moedas de bronze no ar. Mau sinal. De acordo com a adivinhação do pequeno gato ladrão, o perigo se aproximava de Zhao Feng. Vendo isso, Zhao Feng circulou parte de sua linhagem ocular, que com um traço de luz azul em seu olho esquerdo, ele lançou um olhar com seu olho espiritual de Deus. Não foi de nenhuma dificuldade apenas usar a visão aprimorada de seu olho espiritual de Deus. Quem é esse? A voz de Zhao Feng soou na mente de Lou Lanzisui. A imagem de um velho de chapéu preto apareceu na mente de Lou Lanzisui. Atualmente, com a profunda compreensão em técnicas de ilusão de energia mental, Zhao Feng pode facilmente recriar uma cena do mundo real em uma imagem ilusória. Lorde soberano glorioso! Lou Lanzisui exclamou com uma voz trêmula, extremamente assustada. Ele é a pessoa mais forte das 8 montanhas desoladas, alcançando o grande reino núcleo da origem. Lou Lanzisui explicou em pânico. Grande reino núcleo da origem. As expressões de Zhao Feng e do líder de Templo Esqueleto mudaram drasticamente. Mergulhe no oceano. Zhao Feng ordenou. Sou.
O navio metálico rapidamente voou em direção às profundezas do oceano sem fim. Ué! Depois de se envolver em uma bolha de ar, o navio se camuflou, entrando nas profundezas do oceano. Além de velocidade e defesa, a maior característica do navegador dos céus trovão azul era sua habilidade de camuflagem. Avante mais fundo. Com um olhar afiado, Zhao Feng colocou o líder de templo no talão de contas e entrou no navio. Logo depois de entrar nas profundezas do oceano e se camuflar, convergindo sua aura ao extremo, o navio pareceu ter se tornado um com seus arredores. Nas profundezas do oceano, o navio continuou a avançar a baixa velocidade. Momentos depois. Tio! Um tremor chocante surgiu no oceano sem fim, limpando todo o nevoeiro nas proximidades, deixando tudo claro. Então, uma aura avassaladora desceu do céu e fez com que todas as criaturas vivas num raio de uns 50 quilômetros estremecerem de medo. Realmente é alguém do grande reino núcleo da origem. Nas profundezas do oceano, Zhao Feng e companhia puderam sentir que essa poderosa aura estava definitivamente muito além do pequeno reino núcleo da origem. Shua! Um velho de chapéu preto com o rosto cheio de vaciçatudes, apareceu em meio à área aberta do mar enevoado, varrendo centenas de quilômetros através de oceano com seu poderoso sentido espiritual. Neste momento, o navio metálico estava completamente parado, não se atrevendo a fazer qualquer movimento. Uma respiração, 2, 3 respirações de tempo. O tempo neste momento pareceu passar extremamente devagar. Em determinado momento, o olho espiritual de Deus de Zhao Feng sentiu um fraco poder de energia mental varrendo-os. Felizmente, o oceano sem fim era uma existência única, com uma forte resistência e enfraquecimento a existências de poder de energia mental e sentido espiritual. Depois de alcançar uma certa profundidade, o sentido espiritual dos Lorde Soberano Glorioso se tornou extremamente fraco, quase não mais tendo efeito. Além do que, o navegador dos céus Trovão Azul tinha um forte poder de isolamento contra sentidos espirituais e uma forte capacidade de camuflagem que lhe permitia se mesclar aos seus arredores. Depois de 3 respirações de tempo, a esmagadora aura do grande reino núcleo da origem começou a desvanecer-se. Todos no navio soltaram um longo suspiro de alívio. Uma linha de suor frio apareceu no rosto de Zhao Feng. A pressão que o Lorde Soberano Glorioso lhe passou era maior do que a de qualquer soberano que ele já viu. Os soberanos que ele havia visto foram divididos em 3 tipos. O primeiro tipo era dos soberanos comuns com o patriarca Hong, a rainha do gelo místico e outros. O segundo tipo eram soberanos mais fortes que o do primeiro tipo, como a anciã Shui Yun, o líder dos piratas Trovão Azul, soberano Yu Xingchen, e outros. E o terceiro foi este soberano do grande reino núcleo da origem. Qual força ultrapassou em muito os outros 2 tipos, cuja intenção era comum com o mundo. Geralmente, para alguém ter o título de Lorde Soberano, alguém deve estar no grande reino núcleo da origem. Zhao Feng cuidadosamente usou uma pequena parte de seu poder de linhagem ocular e inspecionou o mundo exterior com seu olho espiritual de Deus, então imediatamente o selou. Por enquanto ele ainda não se atrevia a usar plenamente seu olho espiritual de Deus, apenas usando uma pequena parte e por um curto período de tempo. Ele se foi. Depois de uma breve inspeção, Zhao Feng confirmou que o Lorde Soberano Glorioso havia deixado a área. Vamos! Zhao Feng ligeiramente mudou a rota, falando a Lowland Zisui e companhia a continuar conduzindo o navegador dos céus pelas profundezas do oceano. No começo, sua velocidade ainda era lenta, mas depois de 4 horas sem qualquer anormalidade, Zhao Feng deu a ordem para acelerar. Meio-dia depois,
eles já haviam viajado centenas de milhares de quilômetros. Neste momento, Zhao Feng ordenou que deixasse o navio em velocidade máxima. Por ser feito de matérias especiais provenientes do próprio oceano sem fim, mesmo nas profundezas do oceano, a velocidade máxima do navegador dos céus do Trovão Azul era ainda mais rápida do que a de um cultivador do meio passo do reino núcleo da origem. 3 dias depois, o navio Trovão Azul já havia alcançado as bordas da área de domínio das 8 montanhas desoladas e, avançando mais um pouco, ele se aproximaria da outra área de domínio, a do arquipélago das 1000 correntezas. O Lorde Soberano Glorioso não deve ser capaz de nos alcançar agora. Os corações de todos a bordo começaram a se acalmar. Mesmo a menor diferença, era uma diferença de centenas de quilômetros. O oceano sem fim era gigantesco e, tomando uma direção, com o passar do tempo, a diferença só aumentaria. No entanto, na manhã do terceiro dia, uma feroz e poderosa aura do grande reino núcleo da origem surgiu, vindo na direção do navio.